O mínimo que nós podemos nos dividir são em dois. O ser humano, ele é um ser dualista. O mínimo do dual, e esses paradoxos que são desdobrados a partir dessa divisão, nós nos deparamos com o nosso lado masculino e nosso lado feminino. E sobre o feminino, eu sou suspeito a falar pela devoção, pela gratidão e por eu ser filho. São as mulheres, é o feminino que nos cria em todos os aspectos e sentidos. E para falar sobre essa grande criação, sobre esse universo feminino, trazemos hoje a querida Sara Brasil, diretora criativa da Rio de Jazz, para compartilhar com a gente tanto esse universo da feminilidade diante da sua história, diante da sua marca e diante da sua vida. Seja muito bem-vinda ao Bonjour Podcast. Muito obrigada, João. É um prazer enorme estar aqui, né, com você. Eu costumo vir aqui, né? Às vezes a gente se encontra na DVJ e quando a gente vê, a gente está sentado, morrendo de conversar. Eu amo e me inspiro em histórias de pessoas, né? Eu acho que você também, eu acho que a gente tem isso em comum. Sim. E aí, quando você me propôs, eu digo, João, super top, assim, adoro conversar de uma forma leve, natural, espontânea, né? Eu acho que esse momento seria bem isso, né? Vai ser isso. Exatamente, vai ser isso. Estamos aqui também para inspirar. E eu tenho uma grande inspiração por você, como Obrigada. Antes da gente gravar, teve uma prévia de conversa. E deixei aqui claro, e estou aqui ratificando isso. Assim, a gente até falou assim, né? Pera que já está acontecendo o podcast. Já está acontecendo. Era tanta conversa, eu digo, vamos ligar as câmeras, porque... Tua história, eu queria partir dela, assim, onde começou, de onde começou, qual é a nascente do Rio de Jazz? Sim. E de parte aí desse caminho, história, né? desse rio. João, eu sempre amei moda, né? Sempre foi uma coisa desde criança. E apesar de eu ser formada em psicologia, né? Acabei optando por uma coisa que não tem muito a ver, né? Com o ramo que eu trabalho hoje. Mas sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? E durante a faculdade, eu fui morar fora. Fui morar na Espanha durante 6 meses. E lá surgiu... eu morava com 2 amigas no apartamento... E como eu te falei, assim, eu sempre fui muito inquieta. Eu nunca, durante a faculdade, eu poderia estar ali só estudando, estagiando naquele processo mesmo da psicologia, mas eu, à tarde, eu me movimentava, estudava de manhã. Quando era tarde, eu ia bater perna no centro. Sempre Qual é a amei... cidade na Espanha? Oviedo. Oviedo. Não sei se você conhece. Conheço. E aí, assim, durante a faculdade... eu comecei a fazer essa história do biquíni, né? Eu ia, como eu tô te falando, ia pro centro, batia perna, comprava tecido, aviamento, comecei a fazer para mim própria, Sara, né? E assim, sendo muito sincera, eu nunca fui uma garota da praia. Sempre preferi até mais a moda casual, de roupa e tudo. Sendo que eu senti uma brecha muito grande há 12 anos atrás, que foi quando a Rio de Jazz começou. A gente tinha muito pouca moda praia aqui no Ceará, né? A gente é uma cidade de praia, de sol o ano inteiro. E a gente tinha, bem dizer, uma marca que comandava a moda praia daqui. Sim. Né? E eu sentia muito essa brecha. De repente, eu sempre amei mais roupa. Nunca foi tanto a minha praia biquíni. Mas nesse lado eu fui comerciante. Eu digo, meu Deus, onde é que tem uma brecha aqui? E... senti essa brecha na moda praia. E aí, na verdade, eu comecei a fazer para mim, de uma forma bem espontânea. Conheci uma costureira, através dessas amigas da faculdade, da psicologia. Comprava o tecido, comprava o aviamento e pedia para ela desenvolver. E aí, comecei a ir para final de semana. As minhas amigas, Sara, que lindo, de onde é? Eu digo, eu mandei fazer, que legal, quer fazer um para mim, não? Então, começou desse formato, eu fazendo de uma forma espontânea. E quando eu fui morar fora... acabava que eu tinha mais tempo livre lá, eu comecei a idealizar. Não, quando eu voltar, eu quero montar essa marca, vou pegar a Dona Maria, que era costureira na época, e vou colocar isso pra frente. E a rua que eu morava era Rio de Jazz, o nome. Né? O nome surgiu daí. Era Rio de Jazz, era o nome de um cara. E uma tarde, a gente conversando com as amigas, eu falei, gente, quando eu voltar... eu vou montar a nossa marca de moda praia. Vocês topam ser minha sócia? Eu perguntei para elas 2. E aí, na época, elas levaram na brincadeira e tudo. E aí eu falei, como é que poderia ser o nome? Vamos botar o nome da nossa rua? Rio, praia, mar, a gente é brasileira. Acho que tem tudo a ver, de jazz. E
E nisso começou, né? Como uma grande brincadeira. Quando eu voltei, né? No primeiro dia, eu digo, gente, liguei para elas. Falei, gente, eu vou colocar esse projeto de pé. Vocês topam? E aí uma falou, ai, Sara, não, eu vou seguir aqui na psicologia. A outra, não, eu vou trabalhar com o negócio da minha família. Eu falei, então tá, pois vou dar início. E assim comecei, né? Comecei nesse processo mesmo, fazia faculdade, à tarde, produzia esses biquínis. Caramba. Como foi pra você? Tudo partiu dessa sua vontade, você voltou, Sim. chegou, pá, fui fazer. Como é que você, dessa vontade, em que momento você percebeu que era um negócio? Aí, assim, começou, como eu te falei, de uma forma, eu fazia, deixava na casa dos clientes, uma forma bem como uma brincadeira mesmo, assim, não tinha uma sacola especializada, era numa sacola de papelão, fazia e deixava na portaria mesmo, consignada, as pessoas provavam. E aí começou a dar muito certo, as pessoas a gostarem, a pedirem, né, cada vez mais. E eu falei, epa, né, eu tenho que levar isso um pouco mais a sério. E aí, assim, eu dividia, como eu te falei, o meu tempo na faculdade e no trabalho. Foi quando eu conheci a Mariana, minha sócia, porque ela tinha uma marca de lingerie na época. E eu comecei a produzir cada vez mais, comecei com um pouquinho, produziu mais e mais. E a dona Maria já não estava dando conta, que era a costureira. E aí eu falei, não, eu tenho que levar isso um pouco a sério. Ou eu profissionalizo, vou atrás de uma costureira, até assim, que tenha mais maquinários, que consiga me entregar mais. Foi quando eu conheci a Mari, que tinha a marca de lingerie, e ela já tinha uma salinha comercial com alguns maquinários, que o mesmo maquinário que faz lingerie faz moda praia. Sim. Só tem etapas que são diferentes, né? Mas a base ali é a mesma. E eu não tinha máquina, a máquina era da Dona Maria, era na casa da Dona Maria. E aí, uma vez eu me encontrei com a Mariana, a gente não era amiga, a gente tinha amigos em comuns, o meu irmão era amigo dela, ela é alguns anos mais velha que eu. E um dia eu me juntei para trocar uma ideia com ela. E aí ela já estava desestimulada da história da lingerie, tava querendo passar a Mariana, ao contrário de mim, sempre foi garota da praia. Então, assim, ela... Enfim, num bate-papo, ela falou, ai, Sara, tô querendo parar de falar a lingerie, tô querendo entrar nos biquínis. E aí a gente juntou as duas coisas, né? Eu tava precisando... Desse know-how desse know-how de profissionalizar, de comprar Sim. maquinário. E aí, ainda na faculdade, então não teria o tempo integral para me dedicar a isso. E juntei a ela, que já tinha um espaço, as máquinas, e aí foi uma junção. E daí a gente iniciou nesse processo. Né? E assim, eu gosto de dizer, a gente iniciou, João, se eu te disser assim, não sei se posso dizer valores, assim, mas a Rio de Jazz iniciou assim, com R$3.000 meu, R$3.000 dela. É o que foi, assim, bem dizer, até hoje. Que irado. Né? Assim, eu nunca pedi um centavo ao meu pai, assim, em nenhum momento. Começou disso. E esses 3.000 já veio da vendinha que eu fiz da faculdade, assim. Já veio do dinheirinho. Já era da poupança, já. Então, ela deu 3, eu dei 3, a gente deu um tapa na sala, reformou, e daí... Começou. Olha, assim, da nossa jornada aqui como empresa, os melhores, até também de experiência própria, Sim. Os melhores projetos sempre começam assim. Sim. Quando até a gente também, naquele outro momento, a gente conversou sobre isso. Sobre isso, verdade. Essa empolgação, essa emoção do começo, tudo, não importa se o projeto é grande ou pequeno e tal. Cara, você tem que começar com o mínimo possível. Sim. Sim. Porque tudo é teste. Sim. Você tem que validar seu produto, você tem que validar seu público, você tem que se entender. Sim, você tem que sentir, né? Você tem que sentir. Eu acho que isso é uma característica, assim, eu sou muito pé no chão. E eu acho que isso e sempre foi, né? Continua sendo muito importante para a história da Rio de Jazz, assim. Porque eu acho, em vez de você crescer numa velocidade rápida ou de você já nascer grande, eu acho que é muito importante você ir galgando, você ir subindo degrau por degrau, Sim. ir sentindo, né? E validando e vendo se a coisa funciona. E é isso, e ter muito esse cuidado, como eu tô te falando, assim, eu nunca misturei as coisas. Sempre o dinheiro da Rio de Jazz é da Rio de Jazz. E ele funciona para ela crescer, para ela criar... Sim, ela se se sustenta, né? Se autofinancia
na E eu vida acho dela. que isso é o diferencial, né? Porque também, como a gente já estava tendo aquela conversa, assim, esse mundo de confecção é um mundo muito doido, né? Assim, Sim. é um mundo E de tem muita gente altos. normal. Graças a Deus tu é psicóloga, porque tem gente muito normal. E assim, é um mundo de altos e baixos, como o comércio, como um todo, né? Como um Não todo. só a confecção, assim. Exato. Tem momentos que tá muito bom, tem outros que não estão tão bons assim. Então é você saber surfar nessas ondas, né? Eu costumo dizer assim, porque às vezes quando você tá muito lá em cima, caramba, tô ganhando dinheiro, tá maravilhoso, você já se empolga. Esse dinheiro é meu. Não é, né? Esse dinheiro é da empresa, esse dinheiro não é da pessoa física. Né? Então, às vezes as pessoas confundem muito. E aí eu acho que é isso que às vezes acaba estragando o negócio, né? Então, assim, quando eu tô bem, você saber se equilibrar para quando estiver lá embaixo, você Porque aquela onda também tem um tem um ciclo, né? ciclo. Temos ciclos, Tem né? um Temos ciclo. muitos Com ciclos. certeza. Assim, a gente vai fazer 12 anos de histórias e, assim, já foi muito bom, já não foi tão bom assim. Então, assim, eu acho que a sabedoria tá aí. Quando tá lá embaixo, você saber lidar, né? Como tudo E na saber vida. que passa. E E saber que passa. Tanto que quando, passa. quando não tá bom e também Sim. quando tá muito bom. Sim, Né? sim, Isso é uma cegueira, que atrapalha muito o processo e a vida de muitos negócios. Sim. Né? Muitos negócios. Você entrou num ponto que eu não imaginei que a gente fosse entrar agora nele, mas vou pegar aqui o gancho. Essa questão do ciclo. Sim. Né? E dessa divisão muito bem estruturada do que é o caixa. Sim. Né? E do que é o dinheiro, o que é o caixa pessoa física e o caixa pessoa jurídica. Sim. Né? Um dos pontos como inspiração, e para mim você é uma referência, você tinha tudo para não estar onde você está hoje. Né? Tinha tudo para Rio de Jazz não ser a Rio de Jazz, era para você estar trabalhando no outro segmento, pela sua história familiar e tudo mais. Como foi para você, tanto para você e também para sua família, você aparecer com um projeto completamente diferente? Sim. Né? E totalmente sem conexão com aí um know-how já da tua família. Né? Eu vou ser muito franca, assim. Eu né, vim de uma família, sou descendente de libanês, né? Então, assim, você sabe que existe muito machismo, né? Muita coisa envolvida. E, assim, eu sou... venho de uma família de 3 homens e eu, né? Somos 4. Eu sou a única mulher e a mais nova, para completar. Tinha que ser você, tinha que ser você. E aí, assim, eu sempre soube, eu até já cheguei a estagiar na época que eu fazia psicologia, na parte de RH da empresa, né, do meu pai. Mas eu sempre soube que, por melhor que eu fosse, eu nunca teria tanto destaque. Por eu ser bem mais nova, por eu ser a única mulher. Então, eu sempre busquei ter o meu próprio negócio, fazer a minha própria história e né, ser reconhecida por isso. Né? Então, eu acho que isso sempre foi uma vontade minha. Não sei nem te dizer porque eu acho que eu nem fui estimulada a isso. Sendo bem sincera, assim. Mas a motivação, houve algo que lhe moveu. Sendo bem sincera, o meu pai, pelo contrário, ele sempre foi... né, na época que eu comecei a trabalhar, que eu fazia faculdade, ele não vai trabalhar agora não, vai estudar, vá... Isso era de mim, né? É uma coisa que eu sempre gostei, né? E aconteceu. Acho também, como eu te falei, né? Eu venho aqui nos teus galpões de tecido, quando eu entro, assim, que eu vejo aquele mundo de tecidos, eu surto, eu amo aquilo ali, né? O meu avô trabalhava com isso, né? Hoje os meus tios que trabalham com coisa de tecido, eu amo. Referência não no sei mercado. Se isso Por sinal, eu quero até comentar, porque eu admiro demais a Casa Blanca. Sim. Por todo o legado e por todas as portas. Eu gosto muito de falar sobre o tempo, né? Porque houveram lutas que outros tiveram que lutar, espaços que foram abertos para a gente poder ter um negócio. E eu falo isso com muita admiração e também por inspiração pela tua história, porque a empresa foi fundada pelo meu pai. E já eu sempre fui filho dentro de toda a minha jornada profissional. Né? Eu não me desbravei em outras áreas, em outras experiências, né? Por isso que a sua história me inspira tanto, porque você olhou para aquilo e disse, não, eu vou para outra coisa porque já tem isso assim, assado. E da tua história, eu sou um grande fã da Casa Blanca pelo tempo, por todo desbravar e por hoje a gente ter uma estrutura de negócio
que o teu avô abriu há 70 anos atrás. Sim, sim. Né? Eu acho isso fantástico. Pode falar aqui, não tem problema. Não, é super legal, né? E eu também admiro muito ele, admiro muito os meus tios que estão à frente, né? É motivo de inspiração mesmo, né? São outros também que sempre tiveram muito pé no chão para conduzir os negócios. Eu acho que eu me inspiro muito nisso e talvez seja isso. Por exemplo, essa veia, né? Eu amo esse mundo do tecido. Amo a gente pegar um pedaço de tecido e conseguir transformar no que a gente transforma. Sim. Né? E da forma como você transforma. E você sabe, assim, existem várias marcas, às vezes, que pega o mesmo pedaço de tecido e transforma em coisas bem completamente diferentes. Né? Sim. Então, assim, é um mundo que eu amo, que eu gosto, né? Que me realiza. Nem sempre é fácil, né? Assim... Não trabalhamos com facilidade. Não trabalhamos com facilidade. Quem trabalha com confecção, olha o produto pronto, lindo ali na loja, vê só a parte do glamour, mas zero. Sim. Mas é por aí. Que achei até também um ponto, é uma das bandeiras que eu levanto, do valorizar o nosso trabalho. Quem não é do nosso universo, eu tenho duas queixas. Quem não é do nosso universo, primeiro vê moda como algo supérfluo. Sim. Né? Como algo fútil, né? Tal. Só quem entende moda como negócio é quem tá dentro do negócio. Isso. Tá dentro do negócio. E quem vê a roupa pronta não faz ideia do processo. É isso mesmo. Processo. E de quantas pessoas estão envolvidas, né? Sim. De quantas... Fornecedores, bases. Meu Deus do céu, a modelagem dá errado. E aí? Não, e é isso mesmo, é outra coisa que por exemplo, que eu amo do meu trabalho, né? Nem, como eu te falei, nem sempre é flores, né? Tem muito estresse, tem muita coisa que nem sempre é só boa, mas é essa vivência mesmo, essa convivência e essa vivência com todo tipo de gente, né? Sim. Assim, com todo mundo, desde da pessoa que faz o corte, a pessoa que modela, a pessoa que pilota, a pessoa que costura. Né? Então, assim, essas pessoas, como você fala, Sara, você podia não trabalhar nesse ramo, ou podia, né, estar em casa, assim, mas eu amo, assim, é o que me engrandece mesmo, entendeu? E eu aprendo diariamente com essas pessoas. Né? Eu costumo dizer, assim, que nenhuma faculdade no mundo, eu não sou formada em moda, mas eu tenho certeza, assim, que nenhuma faculdade do mundo me ensinaria o que eu aprendo diariamente trabalhando, né? Trabalhando com essas pessoas, trabalhando... Concordo plenamente. Enfim, né? É onde eu... aprendi e aprendo sempre, né? É o grande gap também. Eu acho que não só aqui abrindo esse ponto, assim, não é um gap que existe nessa interseção entre o mundo acadêmico e o mundo profissional. Sim. Não tem nenhuma faculdade que realmente te ensine a vivência. Não tem. Né? E quem está na faculdade, por sinal, aproveitem essa redoma que a faculdade proporciona para você aprender e errar o máximo possível. Não tem aprendizado sem erro. Sim. Não tem essa regra. Sim. Você só acerta depois de muitos erros testando. É isso depois mesmo. De muitos erros testando. E o mercado precisa dessa galera que está pensando, que está produzindo, que tá vendo outra perspectiva, porque até aproveitando esse recorte de tempo, há 12 anos atrás, a perspectiva e a moda era completamente diferente, era consumida de outra forma, comparado ao que nós temos hoje. Né? E o quão mais rápido essas etapas vêm acontecendo. Né? Uma curiosidade, você vem da psicologia. Sim. Em que momento você encontra pontos de encontro do universo da psicologia para o teu trabalho ali, negócio. Principalmente você que é o do criativo? Sim. Não, eu acho que assim, né, a gente lida com pessoas o tempo todo, né? E eu acho que a psicologia ensina a gente já dá esse suporte, né? Ensina a gente a isso, que inclusive eu acho que é a coisa mais difícil de ter um negócio, né? É essa gestão de pessoas, é você lidar com pessoas. Exato. Porque ao tempo são pessoas muito diferentes, né? Então, eu acho que a psicologia me ajudou nesse sentido. Certo. Né? De trazer... Nem sempre eu sou calma, tá? Como eu aparento. A Mariana, minha sócia, que eu diga. Mas de dar mesmo essa sabedoria, essa calma, essa tranquilidade, para poder gerir, né? Liderar e tratar, né? Com pessoas, né? Isso é verdade. Acho que seria isso. No processo criativo, tem algum outro ponto lúdico que entra?
Porque, olha, não sei aproveitando que a última vez que eu lhe acompanhei aqui no atendimento, me chamou muita atenção a forma como como você se usa no tecido. Tu modela, tu faz uma mulagem em ti. Tu já vai montando a peça. Eu não tô conseguindo fazer muito agora, né? Com essa barriga, mas é isso mesmo. Eu pego um pedaço de pano. Mas eu achei sensacional, até um ponto que você falou, né? Tem aqui, a gente como fornecedor, o tecido é uma matéria-prima. Sim. E aí, quem transforma ele são vocês, né? São os criadores, são as marcas. Então, o mesmo tecido tem uma construção em uma marca, tem uma construção em outra e tal. Outra, sim. E eu gosto muito, eu como grande entusiasta, eu gosto muito de ficar atento. Olha, ela fez isso com isso. Nossa, ela pegou isso e viu isso. E te acompanhando, vendo como tu usa o teu próprio corpo como mulagem, eu disse, meu Deus, ela usa o corpo dela como a própria mulagem. Ela já está criando ali nela, né? Dentro da fábrica, né? Que é onde eu acho que você mais cria. Sim. Também funciona do mesmo jeito. Sim, funciona. A coisa acontece contigo. Acontece, comigo, né? O Luiz, que é meu braço direito e esquerdo, que eu costumo dizer, também, maravilhoso, que é uma pessoa que, né, super talentosa, que está aí junto com a gente já há alguns anos, que faz toda a diferença, né? Eu costumo também dizer que a Rio de Jazz não seria a Rio de Jazz se não fossem as pessoas que compõem ela. As pessoas que fizeram parte né? desse que processo. Também tem esse momento. Isso. E são pessoas muito boas que a gente tem do nosso lado, né? Sim, e de vários setores, assim, não só da criação, que é o Luiz, como financeiro, né? Que é como gerente, como são pessoas que constroem e faz a Rio de Jazz ser o que ela é hoje. Toda a equipe. Há 2 anos eu tive o privilégio, convidada por vocês, de participar dos 10 anos, o desfile maravilhoso que vocês fizeram no Dragão. Né? Quais são os planos dos próximos 10 anos? Pronto. O que é que vocês deslumbram aí dentro da marca? A gente tem muitos planos, né, de crescer muito no atacado, de abrir outras lojas em outros estados do Brasil dos próximos 10 anos. Esse ano de 2024, a gente tem um objetivo, que é organização, né? Hoje a gente tem 3 pontos de varejo. Abriu agora recente. Fortaleza, já abriu do Iguatemi? Abriu, Parabéns. né? A gente está com 3 lojas. Tem um e-commerce, que tem muito a crescer e muito a ser desenvolvido. É um projeto que a gente tem que depositar mais energia e olhar mais. E o atacado, né? Então, assim, hoje são 5 canais de vendas. Então, hoje são canais bons, mas que esse ano o foco é estruturar, organizar, para que eles possam estar performando cada vez melhor. Né? Eu digo, Mari, não vamos inventar nada, não vamos inventar outra loja. Vamos focar no que a gente já tem e organizar a casa. Né? Para poder aquilo ali performar melhor, crescer de uma forma organizada. Né? Porque não adianta, às vezes, a gente meter os pés pelas mãos, como eu te falei. Né? Eu sempre fui muito cautelosa. Eu acho que um passo de cada vez. Né? Isso que faz. Esse seu pensamento é que também faz com que você tenha a maturidade de empresa que você tem hoje. A gente até já conversou assim, vai fazer 12 anos. Durante esses 12 anos, na época que surgiu a Rio de Jazz, surgiram várias marcas de moda praia. Nesse meio do caminho, várias. Sim. E muitas abriram, duraram 5 anos, fecharam. Outras menos, outras mais. Mas é isso, eu acho que isso talvez seja o nosso diferencial. A gente nunca foi muito afoita. Cresceu aos poucos, né? Devagar e sempre subindo degrau por degrau. E é isso. Poderia ter crescido mais rápido? Sim. Mas talvez não tivesse sustentado, né? A gente encarou aí uma pandemia. Sustentação, sim. No meio do caminho, entre outros, assim. Então, eu acho que eu acho que é o maior diferencial, sabe? Pode parecer um pouco antiquado, mas... Como foi a pandemia? Já parece tantos anos, né? Mas como foi a pandemia? Por incrível que pareça, foi muito boa pra gente. Certo. Né? A gente não deixou de trabalhar nem um momento sequer. Né? Mas, assim, eu acho que o nosso produto talvez foi muito favorecido, né? Porque as pessoas... Muita gente, tô falando do nosso público, né? Assim, acabou que foi para suas casas de praia, né? Se fechou naquele mundo e eu acho que um dos produtos que elas consumiam... Foi para os seus refúgios, né? Foi para os seus refúgios. Um dos produtos que elas consumiam era o biquíni. Então, a gente continuou essa venda, né? As lojas fecharam, mas a gente, com toda a cautela do mundo, na parte da produção, a gente não parou, né? Realmente... E continuar atendendo ao cliente, né? A gente simplesmente não fechou as portas e
No começo, né, a gente ficou desesperada. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Acho que como todo mundo. Sim, sim. Mas, como eu te falei também, eu não consigo ficar... Eu poderia também ter ficado parada, mas não é meu. Não consegui ficar parada em nenhum momento. E a gente se levantou e fez a coisa acontecer mesmo. É. E fazer a diferença, né? E Sim, fazer a diferença, sim, que eu acho que sim. é mais importante. Eu pergunto sobre pandemia porque muitas coisas aconteceram durante, né? Foi uma grande virada de chave. Falando, obviamente, teve perdas e tal. Aqui não estou falando sobre essa questão sanitária. Sim. Aqui eu estou falando sobre no universo de negócios teve muitas viradas de chaves, né? Muitas portas se abriram. E pra gente também calhou de ser no mesmo período, assim, a gente mudou. Eu vivo dizendo que tem coisas que acontecem pro bem, né? A gente funcionou durante 7 anos em um prédio comercial que era pequenininho, era do tio da Mari. E assim, a gente pegou primeiro uma sala, depois pegou outra. Quando a gente viu, a gente estava no andar inteiro. Mas era aquela coisa meio arranjada, sabe? A localização era ótima, funcionava e tal. E o prédio foi vendido. E quando o prédio foi vendido, foi na época da pandemia. Eu disse, meu Deus. E a gente passou até, vou ser muito sincera, muito tempo sem nem pagar aluguel do ponto que era. Era de casa. E quando vendemos o prédio, vocês vão ter que sair. Eu digo, lascou, né? Pra onde é que a gente vai? E aí a gente começou a procurar cantos mais longe. Hoje a gente tá na nossa fábrica, que né, assim, 3 vezes o tamanho, assim, é uma estrutura bem maior. Então, deu muito medo na hora de, caramba, mas foi uma virada de chave. Porque, assim, naquele canto a gente era meio acomodada, entendeu? Assim, certo. Ixi, foi assim... Ei, muito massa isso. Entendeu? Então, assim, quando virou a chave, ou vocês crescem, ou vocês se organizam e levam isso realmente a sério, então não vai dar certo, né? Então, a gente foi para um canto maior, começou a pagar um aluguel de fato e caro, assim, né? Um aluguel maior. Tivemos que pegar esse prédio, que hoje é a fábrica, e estruturar todo. Então, a gente teve que investir. Então, assim, não é mais uma brincadeira. Isso é sério. E isso fez toda a diferença. E foi na época da pandemia. Então, foi uma série de mudanças e de coisas, mas que hoje eu vejo que, de repente, se a gente tivesse ficado naquele mesmo prédiozinho de sempre, a gente estaria fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, não teria essa... E uma coisa interessante que vocês fizeram com a Rio de Jazz, ela não é, eu, pelo menos aqui, eu, João, Sim. ela não é simplesmente uma marca de beachwear. Não, a gente hoje, cada vez mais, ela tem entrado muito no resortwear. Mas muito bem feito, muito bem elaborado e muito bem comunicado. Ai, tu acha? Muito bem comunicado, sim. Fico feliz, porque essa é a nossa intenção, né? A gente vem cada vez mais nesse processo de... Começou com o biquíni é ainda o protagonista, mas de ter esse pós-praia que vai muito além da praia, né? E que fala muito também sobre a nossa cultura, que eu sei, assim, vocês estão em mais estados, mas vocês falam muito da nossa cultura também. Por mais que a gente seja uma cidade litorânea, né, temos praia, eu também sou muito da sua vibe. Eu até brinco, não sei se eu já comentei aqui, mas de algumas vezes nas minhas idas para o sul e sudeste, reconhece pelo meu sotaque, você é da onde? Eu sou de Fortaleza, Ceará. Nossa, você mora no Paraíso, tem praia e tal. E assim, é uma cultura de praia que a gente, pelo menos eu não me identifico, e pra mim só quem vai pra praia todo dia é pescador. Não, eu também não sou. Eu não sou, como eu te falei, nunca tive esse hábito. E aí você teve essa sacada, assim, de transcender um comportamento seu, uma interpretação sua sobre esse mercado, de trazer uma marca de resort, porque até então não se tinha, assim, tinha as empresas, as marcas de biquíni. Sim. Que aí também você entrou num ponto que aqui, já que a gente está falando de família e história, tecido na minha família tem no mínimo... Ai, meu Deus. Muitos anos. Eu tenho 35. Antes de mim, o papai era representante de tecido e fiação, né? Então, no mínimo tem 35 anos. Tem 25 que eu trabalho aqui, que aí eu comecei com 10 anos. Eu falo isso porque você falou sobre ciclos.
Sim. Então, tiveram marcas aqui no mercado gigantescas. Uma coisa assim absurda. Sim. Que não souberam ou lidar com o tempo, ou, enfim, gestão, ou decisão também. Nem tudo que nasce é para perdurar. Enfim, tem escolhas. Mas você comentou num ponto, assim, quantas abriram, quantas fecharam, e a gente está aqui, são 12 anos, tem mais 10 anos e tal, não sei o quê. Isso é muito do mercado de moda local. Né? E eu entro nesse ponto porque vocês começaram como biquíni, o biquíni tem o seu protagonismo, mas vocês não são só isso. Sim. E o que eu queria pontuar aqui, até como uma questão também de inspiração e de insight, né? Não sei se chegou para vocês como insight ou se vocês foram, né, percebendo o mercado, se identificando e atendendo algumas dores, é que a partir do momento que você agrega ou produto ou serviço, você se distingue. Sim. Então você se coloca num lugar que ninguém tá. Ninguém tá, A gente, na verdade, começou a fazer... Eu sempre senti essa brecha, como você tá falando, assim... De não ficar só no biquíni, até porque o biquíni é um produto sazonal, né? Assim, ele tem uns períodos de muita venda, né? Dezembro, julho, que é férias, janeiro, que é férias, carnaval, e depois morre. Então, assim, como é que eu vou me sobressair nos meses que a moda praia... Como é que a gente vai pagar as contas? Dos meses que a moda praia não vende tanto. Sim. Então, eu posso fazer um pós-praia, uma roupa muito legal. E a gente começou a fazer isso de uma forma natural e os clientes amaram. E os meses que a gente não fazia, cadê a roupa? Cadê? O pessoal procurava, sabe? Toda coleção tinha que ter a roupinha e assim, com muita identidade, que eu acho que você olha de cara, já sabe. Sim. Isso aqui é Rio de Jazz, tem né? uma assinatura. E aí isso foi foi se misturando, né? E hoje, cada vez mais, a gente vem entrando com esse mix de produto, porque eu acho que faz a diferença, né? Foi também uma brecha que a gente viu no mercado. E é importante, né, ter esse olhar para você poder compreender e vir com o produto certo, né? E fazer a diferença dentro dessa percepção, que eu acho assim, a parte mais sensacional de olhar para a tua caminhada. E assim, como eu tô te falando, eu não sou formada em estilismo, né? Eu acho que eu sou mais comercial do que artista, assim, né? Porque a gente vê também muitos estilistas à frente de marca, que é muito artista mesmo, que é super legal. Sim. Que faz uma moda mais autoral, E eu tenho esse lado muito comercial, né? Isso aqui, né? Eu costumo dizer, que eu tenho esse feeling, assim, isso aqui vai rachar de vender, vamos fazer isso aqui. Vai rachar de vender. Vai rachar de vender. É legal você ter o produto, óbvio, diferenciado, mas para a marca poder... Sustentar, existir, né? Você tem que ter um produto comercial que venda, que venda em escala, que venda em... né? Exato. Tem algumas críticas dentro do nosso segmento sobre essa questão, né? Design de moda e tal, não sei o quê. Cara, não tem... Primeiro, não é... e não é, mas não pode ser simplesmente só como uma obra a ser contemplada. Sim. Que eu acho super legal, tá? Assim, sim, também. Acho incrível, mas admiro se não muito. Tem venda, sim, se não tem venda... Não se sustenta. Não vira uma coisa sustentável. Não é um negócio, né? Não é um negócio sustentável. E não é só de plantar árvore que a coisa se sustenta. Sim. Né? E essa sua perspectiva, eu acho interessante 2 pontos. Primeiro é a sua, por mais... você primeiro vem de um outro universo, de uma formação acadêmica de psicologia. Sim. Então, o teu olhar já é completamente diferente. Tem toda a tua carga genética libanesa, comércio, assim. E comércio de tecidos. Libaneses são muito conhecidos pelo comércio de tecido. Então, essa combinação te coloca num processo criativo completamente diferente, só mesmo da inspiração. Sim. Que hoje em dia, assim, falando também desse recorte de 10 anos atrás para cá, quando se falava de moda, até por essa caricatura, né, de muito glamour, de muito não sei o quê, e futilidade, é porque a coisa era mostrada como uma coisa muito inspiracional. Sim. Né? Eu ia viajar não sei para onde para me inspirar de não sei o quê, aí eu ia vir... Até eu brinquei aqui com uma pessoa que desenvolve a coleção dela olhando o livro de... Sim, da Soline. Da Soline. É que, tipo, cara, isso é massa para mostrar conteúdo e para você ter esse glamour dentro do nosso universo. Mas que, na realidade, eu imagino que vocês também, a gente se depara no processo criativo muito mais com tabela. Sim. O que é que performou, o que não performou. Total. Que modelagem, que ponto, que é isso e tal.
do que, tipo, eu fui pra Turquia e aí passou me um balão. cantei, E aí as cores do balão no pôr do sol, com o tom da terra, me inspirou. E aí eu tomei um chá e eu vim aqui para desenhar a coleção. Sim, sim. Né? Não, depois de um tempo, quando realmente a coisa começa a ficar maior, mais séria, você tem que trabalhar em cima de planilha, de números, né? Então, Sim. assim, criei uma coisa super legal. É comercial, isso vende, né? Como é que vai ser? Então, assim, esse estudo, quando é criado uma coleção, ele vai muito além. Tem muito a criatividade, tem muito a parte que eu acho que isso é o que difere. Faz parte do processo criativo. Faz parte, é o que difere, né, de algumas marcas. Mas você tem que ter esse lado comercial mesmo para a coisa poder acontecer, né? E isso você vai aprendendo mesmo com o dia a dia. Sim, hoje a gente já dia. faz isso de uma forma muito melhor do que fazia há 3 anos atrás. Antigamente era assim. Hoje já é feito um estudo, né? A coleção é toda estudada, é todo dado em números para a conta poder fechar. Para a coisa poder fechar. Você olha para trás. Você olha para trás. Isso é uma coisa que eu acho importante ser pontuada. Você olha para trás e se arrepende de algum produto? Não. Sempre a gente erra, né? Eu digo, se for só acerto, a gente tenta. É tanto que sempre quando a gente vai criar, eu digo, só vamos, porque muitas vezes, pelo prazo, pelo tempo, você acaba, às vezes, botando determinadas qualquer coisa. Vai isso aqui para preencher os números, né? Uhum. Mas eu digo, gente, hoje a gente só pode criar o que a gente aposta muito, o que a gente acredita muito. Óbvio que nem sempre o que eu aposto, 100% vai ser o que vai vender. Tem vezes que eu erro também. Mas o pessoal diz que eu só uso, quando eu gosto, não é gostar, eu tenho que idolatrar. Certo. Eu tenho que idolatrar tudo que eu tô criando. Eu tenho que apostar mesmo, de coração. Até porque é muita energia. É porque é médio, isso não vai vender. Então, a gente tem que tentar ser o mais assertivo possível. Mas sempre tem erros, sempre. Né? E aí a gente aprende com eles. É muito importante também por isso. Sim. Porque aí você vai aperfeiçoando e vai aprimorando para tentar errar cada vez menos, né? Exato. E encontrar outros erros que te levem a outras... Sim, eu acho que é eterno, né? Isso aí. É eterno. E aí é eterno. E aí é você ter sabedoria de identificar esses erros. Sim. E fazer dele uma coisa... melhor, né? O que eu te falei também no começo, essa coisa de você estar embaixo, como tudo na vida, né, João? A gente tá falando aqui de negócio, mas na nossa vida mesmo. Sim. Quando tá ruim, ter sabedoria, ter sabedoria, ter cabeça para lidar com aquilo ali, saber levantar e vamos em frente. E saber que a coisa passa. E aí saber é um ponto. Que a coisa passa. Tanto passa quando a gente não tá bem, também quando a gente tá bem. Sim. E aí essa conversa tá sendo extremamente rica, Sara, porque muito do que eu escuto é sempre, principalmente dentro do nosso universo de negócio, de empresa e tal, todo mundo só fala milhões de vantagens, né? Galinha do ouro, né? E todo mundo tem a sua galinha de ouro, dos ovos de ouro. Mas ninguém, e eu falo isso assim, respeitando muito a maturidade e a consciência de o meu trabalho, pelo contrário, o meu trabalho eu não estou diminuindo ele pelo meu erro, pela minha falha aqui, pela minha posta e tal, porque isso faz parte do processo. Sim. Então, é muito mais fácil, assim, pelo menos o que eu vejo, eu vejo com maior facilidade as pessoas falando do que é empreendedorismo e tal. Porque eu passei por isso, mas assim, durante o processo. Né? Como é que você se identificou? Para onde você foi? Qual foi a decisão? Qual foi o ponto ali? Qual foi a bifurcação que te levou para esse caminho e não para o outro? Sim. Né? E isso, a gente fala muito da dor. Eu falo isso porque diante de tanto das minhas próprias dores, como as dores do nosso mercado. Sim. Né? Que tem aí momentos e momentos, como eu falei, extremamente cíclico, e que você tem que saber entender qual é o momento que você está na onda. Sim. E qual é o momento que você está ali esperando a onda. E, por exemplo, outro ponto, até que tu falou assim, como eu talvez tenha essa minha veia do comércio e tudo, às vezes quando a gente está criando... Total. Por exemplo, quem é da parte criativa, às vezes a gente quer o tecido mais bonito, o tecido mais caro... E assim, eu tenho muito esse cuidado, né? A gente tem até uma consultoria de estilo e ela falou, Sara, é muito legal esse teu olhar. Tu sabe, aqui, sempre quando eu venho aqui, né? Você é um dos nossos grandes representantes, que a gente compra muito tecido aqui. Essa coisa do garimpar e saber escolher o tecido certo, com um preço bom e transformar. O que é que eu vou transformar aquilo ali para eu poder estar
Então, assim, não é simplesmente, amei esse tecido, ele custa R$ 50 o metro, vou comprar, porque isso vai ficar maravilhoso. E o final? E o preço disso? E o Vai final? vender? Né? Então, assim, é você saber comprar. Né? Exato. O segredo tá Você saber exatamente... comprar, você saber garimpar, você saber Eita, libanesa mesmo. transformar. Você saber transformar. O segredo tá muito... O E segredo a gente, tá... assim, você vê, tem tecidos aqui que a pessoa olha a peça pronta, uau. Exato. Como também tem o contrário, Claro, viu? sim, Tem o contrário que eu fico, nossa, fizeram isso. Tudo bem. Funciona. O importante se fez é porque alguém vende e tá tudo certo. E tá tudo certo. Mas esse é um ponto, é uma sabedoria de negócio muito grande essa. O segredo tá na compra. Tá na compra. Principalmente você da indústria que tudo é insumo. Sim. Primeiro você compra para depois vir o produto para tu vir faturar. E tu sabe o tempo de antecedência que a gente compra esse tecido, né? Sim. Assim, então, assim, com muita antecedência. Com muita antecedência. Com muitos meses de antecedência, né? E aí, esse é o reforço, então, da estratégia de vocês de ser, tipo, além de ser amparada por esses dados, sim, né, para tomar as decisões, ter esse pé no chão, porque a antecedência também nos coloca numa posição de risco extremamente grande. O que é que garante que esse produto aqui, dessa cartela de cor, ou desse acabamento, ou desse aviamento, ou dessa textura, vai funcionar daqui a 6 meses? Sim. Porque é um tempo, você tem que confiar muito no que você tá... É muito louco isso. É muito, muito louco. Então, você tem que estar amparado o máximo possível. Sim. Para errar o menos possível, né? Para errar o menos possível. Sempre vai haver erros, como eu tô te falando. Sim, é fato. Sempre vai ter erros, sempre vai ter erros. Se você estiver errando, tá tudo certo. Agora só não mantenha no mesmo, né? Porque aí é complicado. E é isso, eu acho que a sabedoria tá nisso, tá? Você escolher os fornecedores corretos, você saber comprar, né? Saber comprar, olhando o preço, olhando, enfim. Todos esses pontos diante do que funciona para o seu produto. Isso. Né? Um bate e volta aqui rápido. Tá, ai, medo. Não tenha medo. Um lugar. Eita, pode ser minha casa? Pode, qualquer lugar. Pode, tá. Lugar. Tá. Minha casa. Uma saudade. Ai, no momento é dos meus filhos que estão viajando, eu tô abandonada há 12 dias, sozinha. Mas vão chegar agora, né? Vão, sexta só, tá. mas enfim, foram 15 dias só. Muito bem, muito bem. Vamos chegar. Um tapete. Um tapete, inclusive, um tapete que eu comprei na minha lua de mel, até na Turquia. Na Turquia? A gente falando disso, e eu tava olhando pra ele hoje. Que é uma coisa que representa, né? Alguma coisa, foi na nossa lua de mel, tá lá, o tapete foi numa viagem especial. E espero que ele dure a vida inteira aí com a gente. Massa. Massa. Tanto ele quanto o significado dele. Sim. Tanto ele quanto o significado dele. Uma marca. Rio de Jazz. Arrasou. Sara não vive sem... Minha família. Massa. Meus filhos. Um sonho. Tenho vários. Só escolhe um. Tem vários, assim. Tenho sonhos profissionais, pessoais, né? Tá, escolhe 3, então. Não, eu acho que já que a gente está falando aqui do profissional, eu acho que é isso, né? A Rio de Jazz, eu costumo dizer que foi meu primeiro filho, né? Sim. Tô no meu terceiro, mas ela foi o primeiro. Então, assim, uma coisa, né? Foi do zero, criada, cuidada, né? Construída com muito zelo. Então, assim, manter ela, continuar crescendo, né? De uma forma saudável, sustentável, segura, com muita honestidade, né? Que eu acho que, assim, a coisa... É primordial, assim, a nossa filosofia mesmo, né? De uma forma justa, honesta, sempre trabalhando nesse sentido, sabe? Massa. E uma frase para o Joaquim. Uma que frase tá chegando. Joaquim. Não, eu sempre digo para meus filhos assim, que eles sejam meninos fortes, resilientes, né? Né, que a vida nem sempre é fácil, então a gente tem que ter muita... Eu adoro essa palavra resiliência, assim, você saber lidar com os problemas
e ser forte, ser batalhador, sonhador, né? Serem pessoas do bem, honestas, justas. Eu acho que é isso, assim. Vindo de você, vindos de você, isso já está mais do que garantido. Eu vou fazer meu papel, né? Sim, Tomara e faz muito bem, faz muito bem. Sara, muito obrigado pela sua disposição. Obrigada a você, João. Eu adorei o convite, né? Quando você me chamou. Mas... Eu, às vezes, pareço tímida, mas eu adoro. O pessoal na minha casa... O meu sonho é ter meu podcast, viu? Pois bem, aqui já a primeira experiência. Eu amo escutar histórias, né? O pessoal lá de casa ficava brincando. Sara, tu vai ser repórter? Tu quer ser repórter? Adoro. Quando eu encontro, adoro conversar com pessoas diferentes. Adoro escutar histórias de vida, Isso me inspira, né? Isso também me inspira. Me inspira muito. Então, muito. E assim, é engraçado. Eu vivo dizendo que eu queria ter o meu podcast para entrevistar até pessoas. Conheço pessoas do meu ramo que têm marcas concorrentes, que eu digo, né? Até que me inspira, que eu gosto de conversar. Essas histórias me abastecem, me fazem. E olha, aqui é um momento também que eu vou deixar aqui registrado, vai estar gravado em todas as plataformas. Eu lhe admiro, não vou agora aqui fazer as contas, mas eu sempre me admirei com você, primeiro pela sua beleza, João. Desde a época da faculdade. Você, para mim, sempre foi uma ícone. Obrigada. Quando a primeira vez que eu escutei a Rio de Jazz e você nos deu o privilégio de fazer parte dessa história como seu fornecedor, eu me envaideci muito, porque eu falei assim, meu Deus do céu, João, tu lembra da Sara? Pois é, a Sara, lá da faculdade. Sempre tivemos amigas em comuns. Sim. Mas nesse período não nos encontramos. Só em locais pontuais e tudo mais, mas não tinha essa conexão. E o trabalho nos conectou. Sim. O trabalho nos conectou. E aí eu me envaideci muito quando eu sou... Meu Deus, você tá comprando de mim. E aí, a partir do nosso trabalho, a possibilidade de lhe conhecer, de conhecer sua história, de me conectar mais ainda, dos critérios dos pontos até então que você me inspirava, hoje isso transcendeu muito mais pela pessoa que você é, pela mãe que você é, pela filha que você é, pela empresária que você é, pela criadora que você é, por todo esse trabalho que você faz em todos esses seus papéis. E hoje, mais ainda, eu ratifico essa inspiração, eu sou grande fã, eu sou um grande entusiasta. Muito obrigada, de verdade. E grande fã pela oportunidade aqui desse projeto, que também começou com uma forma, assim, muito... Com uma brincadeira, assim, eu né? adoro Você adora conversar, né? Eu adoro conversar, e é natural, eu adoro pessoas. Né? Assim, a eu adoro flui, histórias, né? Total. E eu acho que, não aqui querendo fazer comparativos, porque eu não tenho habilidade para... eu acho que o nosso segmento, eu acho que é o produto de moda. O produto de moda, eu acho que ele é o que mais entorpecido é a palavra, bombardeado, mais dramático. Sim. É o que é mais bombardeado por pessoas. Cara, porque tem a mão que faz o tecido, tem a mão que corta, tem a mão que isso, tem a mão que aquilo, tem a mão do acabamento. São muitas histórias. São muitas pessoas. E muitas vezes as pessoas não valorizam, né? Assim, às vezes a pessoa adora ver o produto, isso aqui tá caro. Ninguém sabe a quantidade de gente envolvida naquele processo. Quantos empregos, né, você tá ali gerando, você tá ajudando. Isso é muito sério, né? Como você está falando assim, a moda, no final das contas, é zero futilidade. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Né? E até falando agora em futilidade, moda e tudo, que tem uma coisa que eu acho importante falar. A história da vaidade, né? Muita gente entra nesse mundo, a gente começa, né? Pela vaidade. Sim. E a vaidade é o inimigo número 1. Eu acho que de qualquer negócio. E da confecção e da moda, principalmente, né? Então, esse assim, vai ser o melhor corte do episódio de hoje. Mas esse assim, é o ponto. Se você for tratar, né, só olhar para isso, lascou, né? Não dá. Não vai dar. Então, você tem que ter o pé no chão, né? A simplicidade. Porque isso aí, o produto final, é a última coisa. É o que está ali estampado nas vitrines, na loja. Né? O marketing, aquela história toda. Mas antes, tem toda uma história, né? São muitas pessoas envolvidas. Que as pessoas não fazem ideia, né? Exatamente. E a vaidade, ela tem que estar aqui, aqui do nosso lado, aqui. Tem. Nem à frente, nem atrás. Ela tem que estar aqui do ladinho, danada ela. Tem. Mas você entrou no ponto que...
Cara, vai ser, é sério, viu? Vai ser o melhor corte, assim, de todos. Porque essa é a sombra. Sim. Essa é a sombra que nos persegue dentro do nosso Sim. trabalho. Total. E eu acho que esse nosso trabalho, principalmente, né? Sim. Acho que a vaidade ela é perigosa em muitos sentidos, mas nesse nosso, a gente que trabalha nesse meio, Sim. né? Demais. Então, acho que tem que ter muito cuidado. A gente tem que lidar com as nossas, né? Com a nossa Sim. sombra de vaidade, como também a dos outros, né? Sim. A dos outros. Sim. Sensacional. Eu sabia que ia ser bom, mas eu não imaginei que fosse tão extraordinário, viu? Adorei o convite. Seja muito bem-vinda a esse espaço. Obrigada. Que eu, de alguma forma, também lhe inspire para você criar o seu espaço. Com certeza. E você se conecte, abra espaço aí para inspirar, porque eu acho que aqui é para mim, não queria entrar na palavra de propósito também, porque acho que tem alguns significados aí bem distorcidos. Mas para mim foi diante das minhas vaidades, e eu bebi do meu próprio veneno em alguns momentos, em algumas experiências, mas para mim foi fundamental quando eu descobri que a minha posição, né, como empresário, como pessoa dentro de um negócio, eu estou muito mais para servir do que para qualquer outra função, né? E aí quando eu entendi que eu estou aqui para servir, em todos os aspectos da minha vida, em todas as relações que eu me propor estar conectado, foi uma forma também de eu saber colocar as coisas nos seus devidos lugares e abrir espaços para que outras pessoas possam inspirar e conectar onde quer que esteja, com o que seja, né, em todos os pontos. Então, diante de tanta inspiração que você é para mim já de longa data, espero aí logo menos você ter o seu espaço para poder conectar pessoas dentro da sua narrativa, dentro da sua elegância, dentro da sua beleza. E deixo aqui registrado mais uma vez as boas-vindas ao Joaquim. Amei. E aos bons ventos para Rio de Jazz. Amém. E em tudo que você tocar daqui pela frente. Muito obrigada, amei de verdade o convite. Eu também amei mais. Obrigada. Meus queridos, muito prazer estar aqui, mais especial Espero ainda com essa companhia. Né? Vão ter que gostar, vão ter que gostar. Vão ter que gostar, não tem outra opção, E foi um grande prazer esse momento nostálgico, muito especial. Sim, foi muito bom. E aguardem o próximo episódio com o próximo convidado. Tá.